coração de Portugal para o mundo inteiro. Música que se move, palavras que ficam. Uma rádio que nunca se esquece. West Portugal Rádio. A voz que atravessa o Atlântico. Olá, Yara. Bem-vinda. Olá, Simão. Bem-vinda à West Portugal Rádio. Obrigado por estares aqui e para termos esta conversa informal para que os nossos ouvintes possam entender um bocadinho quem és tu, o que é que são as tuas terapias e principalmente os objetivos que eles podem ter. Obrigada a você por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouquinho sobre as ferramentas com as quais eu trabalho nas medicinas integrativas, com as técnicas integrativas, e me sinto muito honrada de poder conversar sobre tudo isso e passar a mensagem a todos. Então, assim, é uma alegria muito grande. Obrigado. Obrigada. Queres falar um bocadinho de ti? Sim, eu sou Yara de Lima. Na verdade, tenho um outro nome, né? Tenho outros sobrenomes, Yara Ramos Tavares de Lima, mas utilizo um nome mais curtinho porque é um nome muito longo, mas eu não queria deixar de honrar aqui a família da minha mãe e a família do meu pai juntos nesses nomes. Para mim é muito importante. Me ocorreu agora aqui diante de ti. Eu sou brasileira. E há alguns anos, foi quando nos conhecemos, há mais ou menos 15, não, 17, 18 anos atrás, estive numa jornada em Portugal desde 2004 até 2014, mais ou menos. Foram 10 anos indo com frequência, fazendo trabalhos com o renascimento, o rebirthing, não é? A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais tarde, também com numerologia, e depois veio a ferramenta da constelação, que eu não trabalhei tanto com as pessoas de Portugal, mas eram viagens quadrimestrais, aquilo me dava um prazer muito grande, quase não conseguia levar o meu trabalho aqui, porque quando ele começava a tomar o corpo, eu precisava viajar de novo, então a cada 3 meses não, eram trimestrais, na verdade, a cada 3 meses eu fazia uma viagem, foram muitos cursos, muitos atendimentos, muitas pessoas com quem eu troquei, então sempre ficou esse carinho, essa aproximação muito grande, poder ouvir as dores de outras pessoas, não é, de uma outra nação, de um outro lugar, e compreender que, no fundo, seres humanos sentimos e passamos pelas mesmas coisas, no sentido, claro, não cada um e cada família, mas num sentido existencial, somos muito parecidos, somos quase como uma única pessoa. Isso foi bastante marcante para mim, ter essa experiência e cada vez mais gratidão e cada vez mais empatia para lidar com a parte profissional em Portugal. Foi uma experiência maravilhosa. Eu a interrompi por necessidades familiares, por problemas pessoais, mas pronto, as coisas já estão se ajustando. Quem sabe daqui a um pouco eu retorno. Mas foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, estou aqui falando com você, Simão, português, na rádio portuguesa, que me dá muita alegria. Assim, de novo, parece que volta esse contato, essa ligação, essa conexão, que para mim é muito prazerosa. Sim, e quem sabe... Obrigada mais uma vez. Ora essa, e quem sabe se depois desta informação e desta qualidade sair, nunca se sabe se haverá contacto ou que venhas cá outra vez. Portanto, Sim, seria uma alegria. Um dos objetivos da rádio é mesmo essa, juntar a comunidade, informar a comunidade e dar ferramentas e não só deste tipo de terapias. Então, há 35 anos, quando iniciaste tanto o cenário da terapia integrativa,
provavelmente era um bocadinho diferente. Quais foram os maiores desafios para avaliar o teu trabalho no início e como é que vês atualmente este tipo de trabalho e o mercado que existe hoje? Há 35 anos atrás eram muito incipientes, muito novinhas, estavam iniciando pesquisas, né, na neurociência, a neurociência estava se desenvolvendo, a neurologia já nos mostrava algumas coisas a respeito da respiração, mas muito, muito incipiente, muito sem força. E o desafio maior foi exatamente manter firme com os efeitos que eu via do trabalho com as pessoas, mas principalmente pelo efeito que eu vi deste trabalho Rebirthing em mim, em função daquilo que eu trouxe, dos meus traumas, as minhas questões, as minhas dificuldades de nascimento. Não é? Então, como eu vi muita transformação, como eu percebi, parece que são duas vidas. Eu percebi, eu de fato constatei um renascimento e então assim eu não tinha como deixar de me inserir nisso, de confiar nisso e seguir em direção a outra, com as outras pessoas fazendo a mesma coisa. E algumas pessoas iam experimentando esses elementos com mais força do que outras, mas sempre havia uma expansão, sempre havia uma mudança por conta da maneira como o Renascimento trabalha. Então, esse foi o maior desafio, manter a confiança e a certeza de que aquilo funcionaria sem ter uma comprovação científica. Hoje, as pesquisas se desenvolveram muito, a tecnologia nos mostra muita coisa sobre o efeito da respiração. Hoje é possível entrar numa máquina de ressonância magnética e observar o percurso das emoções, em que áreas elas estão atuando no nosso cérebro e, dependendo do estímulo, o que acontece com aquilo. Então, se fazem muitas experiências com respiração, como é que a respiração atua sobre uma determinada crise de raiva, como ela atua em presença de um pânico, de uma crise de medo, né? Um sentimento de pânico, enfim, isso nos dá, ok, a ciência está comprovando a mesma coisa que nós falávamos e fazíamos intuitivamente. Nós sabíamos que dava certo, mas aquilo era parecia místico, e na verdade tinha a fisiologia, não é? Havia uma ação sobre o cérebro, sobre o corpo, sobre as emoções, sobre a psique do ser humano, e trazia transformação. Então, naquela época não havia apenas a confiança e a fé, mas hoje a gente chegou a esse lugar e, claro, o mercado cresceu muito, avançou muito, hoje há muitas outras experiências, muitos outros trabalhos. A medicina integrativa ou as terapias integrativas, eu prefiro falar assim, tanto uma quanto outra, né, cresceram muito, muito, muito. E é maravilhoso, porque há mais pessoas para servir aqueles que precisam, né, que buscam esse tipo de trabalho. As pessoas falam, mas hoje há muito mais concorrência. Eu não vejo como concorrência, eu vejo que é uma maravilha e como justamente uma abundância, uma coisa maravilhosa, porque mais pessoas podem ter podem ter acesso, né? Então, E somos é muitos milhões, isso. não é? Pois é, não existe, não existe concorrência. O cliente, a pessoa certa para cada um em relação para cada um terapeuta, né? Isso é uma ressonância, isso é como uma sintonia. Não, ninguém vai ficar sem o seu trabalho e o seu cliente se dispuser a fazer aquele trabalho com seriedade, com ética, com amor, com entrega, com excelência. Não vai ficar sem. Yara, como foi a tua jornada de transição ou a união entre o renascimento, a numerologia e a constelação familiar?
E qual delas é que chegou primeiro? Hum. Então, Simão, eu vou precisar contar um pouquinho da minha trajetória, né? Porque aí eu vou Claro, fazer claro. essa, esse passeio. E tudo começou com o Renascimento, como eu disse, falei sobre ele há pouco, mas não é, realmente foi ali, foi o primeiro movimento de abertura para toda essa área do autoconhecimento, da autoajuda, a gente pode dizer, ou das técnicas integrativas, porque até então eu trabalhava com fonoaudiologia, com terapia da fala, não é? Eu fiz essa formação, eu tinha meu trabalho, é, como eu poderia dizer, meu trabalho estável, meu vínculo estável numa universidade federal aqui no Rio de Janeiro, e eu pedi demissão quando eu encontrei o Renascimento e as ferramentas que ele trazia. O alívio que eu senti das minhas dores emocionais, eu senti um alívio muito grande para o meu sofrimento básico, que até então eu não tinha nomeado, eu não tinha clareza do quanto aquela dor de não ser uma menina, desculpa, de não ser um menino e sim uma menina para os meus pais, e isso no Renascimento nós entendemos como um grande trauma, não é? Não, não só isso aconteceu comigo, mas esse foi um trauma que me atrapalhou muito, que me impedia muito de ser eu mesma, de falar, de dar a minha cara, de ser eu mesma, porque esse tipo de nascimento ele tem ali uma peculiaridade que é querer agradar às pessoas, aos outros, aos pais, querer ser aquela pessoa que os outros esperam, ou seja, um menino, e não ser espontâneo, e não ser natural. Então eu padeci muito porque eu estava sempre atenta e alerta, tal, o que que eu posso fazer agora para agradar? Esse se tornou um movimento inconsciente, uma hipervigilância na necessidade de atender as pessoas. Eu me afastei muito de mim. E naquela altura, isso foi em 1991, na verdade, em 1989, a formação de Renascimento eu comecei em 91, mas em 89 eu conheci o Renascimento, e aquilo foi fazendo, me trazendo as respostas, fazendo a diferença, à medida em que eu respirava, à medida em que eu trabalhava os aspectos que são orientados para nós irmos na direção de quem nós somos de verdade, da nossa essência, daquilo que de fato somos e não das emoções que precisamos desenvolver e potencializar para sobrevivermos, né? Pelo fato de não ser um menino, no caso, no meu caso. Então, foi um trabalho, foram 2 anos antes de começar a formação, e quando eu terminei a formação, eu fiquei muito em conflito. Eu falei, não vou deixar meu emprego, minha segurança, eu vou me aposentar, vou me reformar. Quando eu estiver pronta para a reforma, eu trabalho com renascimento. Assim foi. Só que não foi possível, porque à medida em que eu ia para o hospital, eu trabalhava numa equipe de otorrinolaringologia e fazia os trabalhos, né, com as vozes das pessoas, mas também fazia o trabalho de exames audiométricos, exames audiológicos, né, e, e fazia em integração com os otorrinos. Chegou um momento eu não aguentava mais fazer aquilo, eu não aguentava mais sair de casa para ir ao hospital para fazer aquilo e só aquilo, porque o meu coração queria trabalhar na transformação humana, queria dar a conhecer tudo aquilo que eu tinha aprendido, queria trabalhar de uma outra forma que lá eu não podia. E aí eu tomei a decisão de pedir demissão. Todo mundo achou que eu tivesse ficado louca, porque como é possível uma pessoa deixar um emprego público estável e tudo isso? E aquilo dava muito status, né? Era uma universidade federal, dava status e trazia um bom rendimento, era um salário bem rechonchudo aquilo, não foi muito fácil tomar essa decisão. Eu preciso ser sincera, mas justamente era algo que a minha alma queria muito realizar. E eu descobri que eu não estava encaixada no trilho da minha vida, eu estava encaixada no trilho que traçaram para eu trilhar. Minha mãe era professora de surdos e eu quis seguir inicialmente o caminho dela, né? Fonoaudiologia, surdos, ela ensinava as crianças, os alunos dela a falar também na época dela,
oralizava, aquilo para mim era um encanto, pois é, foi esse meu lado seguiu ali uma coisa que eu também era maravilhoso no início, e depois deixou de ser. Então, quando isso ficou claro, eu pedi demissão e comecei o trabalho. Comecei logo, com 6 meses depois da formação, eu fiz ou melhor, durante 6 meses, eu tirei uma licença sem vencimentos, não, com vencimentos, sem vencimentos foi depois, para eu experimentar essa ferramenta e ver como isso ia acontecer. E deu muito certo, quando no final dos 6 meses a minha clientela estava já estabelecida, ela era enorme, e o salário que eu ganhava independente, não é, nesse trabalho com renascimento, ainda era maior do que aquele. Essa foi uma das coisas que pesaram, se bom, então, olha, eu vou confiar e vou seguir essa trajetória, porque eu nunca vou, eu nunca vou deixar de ter o trabalho. Tamanha era o meu amor, a minha alegria de fazer aquilo. E sempre foi de fato, né? Isso realmente aconteceu. Nunca tive nenhum problema em relação a esse tema, ao tema retorno ao trabalho que eu faço, né? O retorno financeiro pelo trabalho que eu faço. Nunca tive. E aí, a partir disso, começando, trabalhando mais intensamente, lá pelos 10 anos de trabalho com renascimento, eu comecei a perceber que aquelas pessoas, eu não sei se era por inexperiência, eu acho que sim, porque hoje não precisaria, mas naquela época precisou. Eu não sabia distinguir se a pessoa estava falando a verdade, se os clientes traziam aquilo que era um incômodo real, uma coisa Genuíno, fulcral, uma coisa genuína, genuína. se eram coisas superficiais, eram assuntos em que eram mentiras, eram invenções ou eram ilusões, basicamente. Não é mentira, né? Eu tinha dúvida. E eu sabia, aprendi, e também porque eu buscava esse conhecimento, que a numerologia traçava um perfil muito claro sobre a missão da pessoa, sobre a alma da pessoa, sobre a personalidade, sobre o caminho de vida, basicamente, porque ela traz muito mais outras informações, mas basicamente aqueles 4 perfis me traziam uma visão muito completa das pessoas. E aí eu comecei a pedir permissão a elas se eu podia fazer o trabalho, essa numerologia. Eu pedi permissão a esses clientes de renascimento. E aí comecei a perceber realmente o que era verdadeiro, o que estava o obstáculo, qual era o desafio principal da pessoa e por que ela tinha dificuldade de avançar. E aí abriu-se um outro campo de estudo, porque eu integrava, não na mesma sessão, mas eu fazia o estudo, trazia para a pessoa essa informação, ao mesmo tempo eu sabia onde estava o desafio, o núcleo de dificuldade dela, e trabalhava sobre aquilo, então apoiou muito por mais uns 10, 15 anos, no fundo apoia até hoje, mas não com esse intuito de conhecer sobre a pessoa. Agora, e já há algum tempo, é com o intuito de oferecer à pessoa o conhecimento dela mesma, porque a numerologia traz um conhecimento sobre si imenso, coisas que muitas pessoas já sabem daquilo, só não tem a clareza ou a certeza, né? Não tem muito claro, e quando a numerologia traduz aqueles perfis, a pessoa, nossa, que lindo, é assim como eu me sinto. E há pessoas que não têm a menor noção daqueles potenciais que trazem. E isso é uma revelação que impacta muito, e impacta positivamente, porque as pessoas começam a se direcionar, ou começam a ficar mais alertas para o que ela criou, para o que ela de fato deseja criar, para o que de fato ela tem potencial, e aí começa uma transição muito interessante, né? E avança, e avança, e avança. E aí lá na frente, mais adiante, com esses 2 perfis, quer dizer, na verdade não foi lá na frente, mais adiante. Enquanto eu já fazia o renascimento e a numerologia, eu fui buscar a constelação familiar para meu trabalho pessoal, para continuar a minha busca, o meu estudo, o meu trabalho pessoal,
o meu autoconhecimento mesmo. E porque o trabalho falava de ancestralidade, fiquei interessada por esse assunto, como é que isso influencia? Será que influencia? E fui buscar. E realmente nesse período em que eu já trabalhava, isso foi em 99, a primeira vez não, em 99 eu conheci, eu só fui buscar o curso em 2006 ou um pouco mais, e em 2010, na verdade, em 2011, eu comecei a trabalhar com a constelação, porque aí o meu curso estava terminado, concluído, eu estava com bastante solidez, me sentia bastante segura, e esse curso não parou por aí, que eu fiz várias outras reciclagens com os mesmos professores. Eu sempre gostei muito de estudar e de me trabalhar junto, porque não é possível trabalhar com o outro, acompanhar pessoas e não se acompanhar. Nós precisamos nos acompanhar antes de qualquer coisa, né? De qualquer profissão que eu tenha, mesmo não sendo a terapia, isso é importante. Imagine sendo terapeuta. Não é possível, porque nossos movimentos, nossas emoções, nossas questões surgem com muita força, não está tudo resolvido e acabado, são processos, não é? Camadas da cebola que nós vamos retirando, são processos que vão aprofundando cada vez mais e nós vamos tendo acesso a coisas cada vez mais profundas e mais surpreendentes, coisas que há 20 anos atrás eu não fazia ideia ou talvez não estivesse pronta para olhar, né, para essas dinâmicas mais profundas que hoje eu consigo. Então, a constelação entrou nesse momento como um trabalho pessoal, e eu fiquei de 1999, foi quando eu conheci Bert Hellinger aqui no Rio. Ele veio ao Brasil pela primeira vez nessa oportunidade, e ele entrou pelo Rio. Ele veio só dar uma palestra, e eu fui assistir. Achei incrível, mas não pude seguir, não quis, porque naquela época eu estava me casando e estava começando uma sociedade com outras 5 mulheres, uma sociedade de renascimento. Era demais para mim. Algumas delas foram fazer o trabalho com ele, com Bert Hellinger, com a pessoa trouxe para o Ocidente, ou a pessoa que mais trabalhou e trouxe um método que agradou as pessoas, porque a constelação já existia, né? Não foi só com Bert Hellinger, mas ele trouxe uma forma de trabalhar que hoje o mundo inteiro reconhece, né? O mundo inteiro se apropriou e trabalha com, é um trabalho maravilhoso. Mas, então eu fiquei me processando, trabalhando, aí fui fazer a formação, finalmente concluí. E então foi essa a trajetória até chegar nesse processo da constelação fez para mim, fez como um combo, um movimento de conclusão, é como se fossem ferramentas que se complementassem, né, renascimento, numerologia e constelação familiar, e fazem uma gestalt, uma união, trazem uma percepção e um apoio à pessoa para seguir a vida. Não que ela não vá sentir necessidade de uma psicoterapia ou de fazer usar alguma outra dinâmica, não é o reiki ou a cura prânica ou a acupuntura, o que for, não é shiatsu, massagens, não, todas essas ferramentas se complementam, elas não brigam, porque elas só nos apoiam a aprofundar o nosso contato com a gente mesmo e o nosso conhecimento, né, de si. Muito bem. Então, quando olhas para trás, qual é a principal diferença entre a terapeuta que eras em 1990 e a terapeuta que és hoje? Ou seja, no teu processo quando estás com alguém à tua frente, qual é a grande diferença? Já explicaste o processo. Agora o que é quais são as diferenças na altura para hoje com essas formações todas? a confiança, não é? A confiança nas ferramentas que eu tenho na mão, a confiança em mim e no que essas ferramentas fizeram comigo, e a experiência com essas ferramentas
me leva a ter muito mais confiança, um olhar claro e mais preciso na direção do outro, sem mesmo olhar para, sem mesmo utilizar tanto das ferramentas, é possível fazer perguntas e introduzir um processo que é mais claro e coerente com aquela pessoa. Assim, hoje há muito mais confiança e expertise e, ao mesmo tempo, clareza na abordagem, independente da pessoa e independente da ferramenta. O estar presente, isso faz muita diferença, né? O estar diante do outro, presente, com a escuta aberta e livre de qualquer julgamento e qualquer coisa, só presente para a pessoa, porque, no fundo, o papel do terapeuta, que é isso que eu sinto que eu conquistei hoje, é acompanhar pessoas. Não é mudar, não é introduzir isso aqui, não é interferir, não é invadir, não é traçar o caminho para a pessoa e muito menos fazer o caminho da pessoa por ela. Não é possível. Isso é quase um resumo do que é ser um terapeuta, não é? O que tu acabaste de dizer. O renascimento atua no corpo e no trauma do nascimento. A constelação atua no sistema familiar. E eu conheço bem as constelações. A numerologia mapeia a alma. Como é que essas três forças convergem em um mesmo entendimento? Como é que elas se unem para não ser uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Portanto, como é que elas se unem numa só? Sim. É curiosa e maravilhosa a sua pergunta, essa pergunta, Simão, porque não tem como não tem como utilizar as três ferramentas no mesmo momento com uma pessoa, porque justamente tem como utilizar no processo da pessoa, sabe? Então, se ela chega muito desconectada de tudo, ela vem com uma queixa que é um pouco ilusória a respeito do alcance dela em relação àquilo. Ela não tem noção de que é ela que está criando aquela realidade ou aqueles movimentos na vida dela. Ela vem como vítima, ela se sente, né, como uma refém da vida. Então, ela está muito distanciada daquilo que de fato é o ser humano. Então, nesse momento, se é assim, eu vou oferecer a numerologia para ela ter esses perfis e outras tantas coisas abertas, né, para ela conhecer a respeito desses potenciais que ela tem e dos desafios que ela traz, para então encaminhar para o processo do renascimento, como uma forma de apoio a um caminho de autorresponsabilidade, autorresponsabilização da própria vida. Se ela se sente vítima, ela vai precisar compreender como os pensamentos dela criam a realidade que ela tem hoje. Como esses pensamentos funcionam e atraem coisas parecidas com o que ela viveu no nascimento, que é a origem de tudo, né? Onde tudo começou. Aquele trauma do nascimento, ele influencia desta maneira na nossa vida, sem nós sabermos, sem percebermos, sem termos a menor noção. Atua de maneira invisível, porque as crenças, os pensamentos que eu desenvolvi lá, pelas coisas que me aconteceram durante o nascimento ou pela gestação. Eu dei um pequeno exemplo da minha história ainda há pouco, né, do meu processo. Era esperado um menino e, na realidade, nasceu uma menina. Então, existem elementos que acontecem no nascimento que nós não temos a mais pequena ideia e que, nossa, influenciam de uma forma incrível. Então, conhecer esse processo, trabalhar a autoestima, olhar para um ponto importante. Essa autoestima, ela é muito fragilizada para todos nós, em geral, no mundo inteiro, por causa da educação que nós recebemos. Hoje em dia, não é, a educação está sendo muito repensada. Os pais, atualmente, porque tiveram oportunidade, me parece, de terapia e de trabalho pessoal, tratam seus filhos de uma maneira bastante diferente, muito mais
próxima, com muito mais afeto, com muito mais carinho, com muito mais conversas, com menos pauladas, né? Como é que chama? Menos pancadas, né? Menos e surras. A gente aqui no Brasil chama surras e nossa, é muito diferente. E isso apoia a autoestima de um ser humano, porque a autoestima está ligada àquilo que a pessoa é, como ela se sente consigo mesma. Se o tempo inteiro eu estou dizendo que ela é horrorosa, que ela não faz nada certo, que ela é uma bobalhona, que ela não sei, ela isso, ela aquilo, ela não sabe, ela não faz, ela está errada, né? Tudo isso junto, uma pessoa que cresce ouvindo tudo isso, não tem a menor condição de se tornar uma pessoa que se admire, e que se sinta bem consigo mesma. E se ela é assim, ela também vai causar problemas para terceiros. Ela também vai levar a mesma coisa, mesmo sentimento e vai provocar no outro a mesma coisa. Então, imagine a guerra que surge de uma pessoa que não se conhece ou que foi criada desta maneira e não teve o recurso para se melhorar, para conduzir as coisas de uma maneira diferente, ou para se descobrir um ser humano luminoso, imensamente potente, com capacidades, com talentos, com milhares de inspirações e possibilidades de criar coisas novas, milhares de possibilidades nós temos, cada um de nós tem. Né? E aí o Renascimento toca num ponto que está totalmente distanciado da religião, mas está contido no ser humano, que é a parte espiritual. Nós somos seres espirituais que escolhemos a vida física para expressar essa divindade, essa espiritualidade. Então, é difícil, não é, quando uma pessoa é muito desaprovada, que ela tenha esse acesso. Então, é todo um processo de reconexão, de resgate, por isso o renascimento. Pode acontecer através de uma respiração, de uma abertura muito grande da pessoa para aquilo que de fato ela veio fazer, através de memórias que se abrem durante o processo da respiração, mas pode ser feito pelo caminho do processo criativo, do pensamento criativo, o entendimento das crenças limitantes que foram absorvidas lá naquele primeiro momento, e isso vai transformando, vai levando a pessoa para quem ela é mesmo. Não é uma transformação, sabe, Simão, hoje eu estou aqui, eu tenho 66 anos e sou morena, ruiva, sei lá. Eu quero me tornar em uma pessoa loura com 20 anos. Você que é terapeuta, você pode me ajudar? Estou trazendo uma brincadeira, mas não estou falando de uma transformação que eu escolho e que eu imponho porque o meu ego, a minha personalidade deseja. Não é isso. A transformação, ela vai mostrando o caminho dela, não é o terapeuta que decide. O caminho da transformação a pessoa mostra. E aí nós vamos seguindo, né, e acompanhando. Olha, aqui tem um potencial. Olha, aqui tem isso e a pessoa não está vendo. Vamos apoiá-la a ver, a chegar perto, a lidar com isso. Depois, o que ela vai fazer com isso é uma outra coisa, mas a gente abre essa possibilidade. Então, Claro. não sei se eu respondi. Sim, A sim, sim. constelação vai ter o seu momento mais tarde. Então, se a O pessoa desejar. livre-arbítrio, sim, sim. Exatamente. Podes-nos dar, obviamente sem citar nomes, algum caso prático em que tenhas usado as três terapias, digamos com um caso complexo, por exemplo, um caso que possas te lembrar e que possas falar para que as pessoas que nos estão a ouvir ou nos estão a ver percebam o processo em si. Sim, eu lembro de duas situações. Eu lembro de um cliente muito antigo em que ele tinha uma situação profissional muito privilegiada. Ele estava numa instituição bancária muito poderosa, numa posição também muito, muito privilegiada, uma posição social, uma posição dentro dessa empresa. Mas ele estava muito infeliz. E junto com essa questão profissional, no fundo, ele veio por essa outra questão, uma questão de saúde importantíssima. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de próstata para retirada de um tumor maligno. Ele tinha um câncer. Estava fazendo quimioterapia, o médico dele, o oncologista dele me encaminhou.
essa pessoa. E, e na época eu fiquei assim bastante impressionada com a força daquele rapaz. Ele era um rapaz de 43 anos, ele era mais novo, aliás, 36, 43 eu acho que tinha eu. Não me lembro, era mais ou menos isso. E havia pouca diferença. 36, ele chegou muito rápido no topo de uma empresa e com aquela, com aquela situação. E outra, ele desejava muito ser pai. Ele tinha filhos, mas era da esposa dele. No casamento, ela trouxe já um menino que ele amava como filho, mas ele queria o filho dele, os filhos dele. Na verdade, ele depois teve filhas. Foi uma história muito linda, porque nós fizemos o processo de renascimento, começamos pelo renascimento. No meio do renascimento, eu trouxe a numerologia, os potenciais que ele trazia, não é? Pelos números e aquilo tudo, que eu acho que talvez você queira me perguntar sobre isso mais tarde, não sei, talvez. É, e então, ele se apropriou daquilo que ele era de fato, rapidamente começou a planejar a saída dele daquele banco, daquela instituição e começou a juntar dinheiro e começou a falar, olha, eu tenho até tanto, começou a fazer um planejamento, eu vou trabalhar até, era um pouco daqui a 1 ano e meio, 2 anos, e vou fechar esse valor que eu preciso para me manter sem trabalhar, para ver o que eu vou fazer. E aí, num primeiro momento, ele abriu uma pousada num lugar de serra, aqui próximo do Rio, mas depois ele percebeu que não era aquilo também, não. Aí voltou, fez fisioterapia. Até então, esse trabalho já tinha terminado, porque nesse mesmo processo de renascimento e numerologia, eu encaminhei-o para constelação. Eu não tinha esse conhecimento na época. Então, assim, ele é um caso onde essas três abordagens funcionaram muito. Ele respirava de uma maneira tão entregue, a respiração trazia lembranças para ele de quem ele era verdadeiramente. Trazia. Eu ficava assim, toda a sessão, Simão, acontecia, não era uma ou outra, em toda a sessão de respiração. Mas foi lindo o trabalho com aquele rapaz. E aí a gente terminou o ciclo, acho que foi com 12 sessões ou 14, não me lembro, e ele seguiu a vida dele. Eu sei da trajetória dele porque ele sempre passa mensagem, ele sempre traz informações para mim, ou e-mail ou WhatsApp. Ele sempre me dá notícias, ou pelas redes sociais. A gente nunca perdeu contato. Esse foi um caso de sucesso, o outro em que eu usei, em que foram usadas, né? Usei duas ferramentas e uma terceira pessoa entrou com a constelação familiar. Mas hoje eu tenho usado para transição de carreira, porque as pessoas ficam muito perdidas, não é, quando descobrem. No fundo, essa foi a maior superação pela qual eu passei. Eu acho que as duas grandes superações foram o nascimento, para mim, e a transição de carreira. Não foi muito fácil passar por aquilo, mas o meu ser, a minha alma, o meu propósito com aquilo que eu tinha descoberto no Renascimento era tão grande, tão maior, que eu não duvidava de que era por esse caminho. Mas sempre entra a personalidade, né, que fica assim, mas e a reforma? E como vai ser isso? Mas e se não é um dinheiro fixo que você vai receber todo mês? E se acontecer alguma coisa? E se? Bom, é, eu me protegi um pouco disso na época. Enfim, eu fiz o meu processo, mas hoje as pessoas têm muito mais distrações, têm muito mais coisas emergentes, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque, em geral, são mulheres. A mulher tomou um espaço, né, no mercado de trabalho muito grande e na vida dela também, porque ela, além de continuar sendo mãe, sendo a dona de casa, aquela que vê as coisas, né, que toma a frente de várias coisas, das pequenas coisas ou grandes coisas da casa, se ocupa também muito da educação dos filhos, leva na escola, faz isso, faz aquilo, e ela ainda trabalha, tem o seu trabalho fora de casa. Então, é uma jornada tripla. Então, são muitas distrações. Ela não, a questão do tempo, ela não abre espaço muitas vezes para uma terapia, ou não abre espaço. Então, fica tudo acumulado, fica com a pessoa
que quer fazer a transição de carreira, ela vem numa sobrecarga, quase num burnout. E aí? Não é? Então, é preciso uma orientação, um direcionamento, e é preciso usar dessas ferramentas, sim, para ela. Ah, e nem sempre ela tem a clareza da profissão ou do trabalho que ela quer realizar. Às vezes tem. Não é? Então, esse é um outro caso de sucesso. Quando eu comecei a trabalhar com a transição de carreira, me chegou uma pessoa com essas características e nós fizemos um trabalho muito lindo, porque primeiro começamos com os aspectos do renascimento, mas não falando de trauma de nascimento, falando das crenças, das emoções, trabalhando as coisas que ela tem hoje e o que nela, quais elementos nela podem criar aquela dificuldade, quais os medos de fazer, de dar esse passo, conhecimentos da constelação, com a lealdade invisível, quem não conseguiu na família dela, o que elementos familiares conseguiram ou não conseguiram. Ela está sendo a primeira, ela foi a primeira, e a primeira, como eu ouso ser diferente de todas as outras mulheres da minha família e de todos os que viveram lá, porque não tiveram prazer nos seus trabalhos e também não fizeram, não tiveram uma boa remuneração financeira. Como? Quem ousa? Quem sou eu para ousar ser? Então, muitas, são muitos elementos invisíveis interagindo ao mesmo tempo no campo do inconsciente e do subconsciente, puxando a pessoa para trás. Não há muito. Lá também, quando eu fiz, havia. Mas é que eu estava imersa nessa coisa que trabalha diretamente o subconsciente e o inconsciente. Não sei, parece que foi mais fácil. Eu pude ver, pude acessar, pude perceber e fui, e confiei. Mas hoje há muita distração, há muita dificuldade, é muito difícil mesmo. E aí, com a tradução da numerologia, né, do propósito, da questão da missão de vida, alma, personalidade, caminho de vida, ela percebeu a direção que ela vinha tomando e a direção, qual era a direção, né, e que a escolha da nova profissão estava de acordo com esse caminho, com o caminho real dela, com aquilo que o traçado numerológico mostrou para ela. Ela já estava se direcionando para lá. Então, foi um caso de sucesso. Foi possível ela fazer essa transição, mesmo com tudo isso. Foi um processo de um ano, 9, 10 meses a um ano. Nós fechamos o trabalho. Uhum. Ela já não está mais comigo. Então, Muito bem. junto, ao mesmo tempo, mas é possível usar as três ferramentas como num processo e encaminhar a pessoa, seja diante do desafio que ela tiver, Uhum. seja qualquer desafio. Falaste na respiração. O que é que a respiração consciente revela, por exemplo, sobre um padrão que nas outras terapêuticas não se consegue? Então, a respiração do renascimento é uma respiração circular, contínua. Esse movimento, essa continuidade e a repetitividade dessa forma de respirar leva a pessoa a acessar espaços mais profundos na sua, eu diria, na sua psique. Eu diria que existem áreas no cérebro que registram, que guardam memórias mais profundas, mais antigas, e existem partes, por exemplo, o córtex cerebral, que é a parte externa, né? É a parte de fora ali da massa encefálica, não é o crânio, é a parte das circunvoluções do cérebro, da massa encefálica. A parte externa tem muita conexão com o que é automatizado, com aquilo que é repetitivo, com aquilo que já está estabelecido. Então, é esperado que eu seja uma pessoa assim, ou que me comporte de tal maneira que vá naquela direção. Em geral, o que é esperado. São comportamentos aceitos pela sociedade, há uma expectativa, essa parte do cérebro funciona com tudo aquilo que é mais superficial e exterior, aquilo que eu mostro, aquilo em que eu consigo me encaixar. Mas nem sempre aquilo em que eu consigo me encaixar é o que de fato, é disso que a gente vem falando aqui, é aquilo que de fato me representa,
é de fato aquilo que vem de dentro de mim, é de fato aquilo que eu sou. Em geral, não. Em geral, não é. Essa parte externa, ela cumpre as regras sociais, basicamente. E aquilo que a sociedade espera de nós. Com tantos anos, é preciso fazer o vestibular e ir para a faculdade, eu não me lembro como chama em Portugal, É igual, faculdade ou a escola, universidade. Sim. faculdade, escola superior, enfim, o ensino superior. É, e se uma pessoa se descobre artista e ela pretende fazer, por exemplo, uma escola superior de belas artes mais tarde, depois que ela experimentou várias formas de trabalho com a pintura, com a escultura, isso é grave, porque é esperado que naquela altura, naquele momento seja, e não interessa o que nós sentimos, não interessa qual o seu projeto, os seus movimentos, quais os movimentos em você estão maduro para ir na direção do quê? Isso não tem importância, tem que ser o que é pré-estabelecido. E isso é muito ruim, não é? Porque, então, tá, para eu não fazer a Belas Artes, a escola de artes que eu tanto desejo, então eu vou fazer odontologia, que eu sei que vai dar dinheiro, que odontólogos, dentistas, não é, que não têm a menor sensibilidade, que não fazem aquilo por amor, estão ali por conta da sobrevivência e do dinheiro. E as artes, né, aquele potencial artístico, ficou para quem sabe um dia ela voltar e realizar. Então, isso, assim pensa, assim funciona, aliás, essa camada do cérebro. A camada mais interna, no fundo, é o corpo caloso, onde está o sistema límbico, que trata das emoções, que lida com as emoções, ele está um pouco mais internalizado, um pouco mais para dentro. Ele é uma estrutura no meio dos dois hemisférios, não é? E que é responsável pelas emoções, e tem um outro elemento, um terceiro cérebro, que é o cérebro reptiliano, o cérebro mais primitivo que nós temos, onde está o bulbo e o cerebelo. Então, nesse lugar, né, nesse espaço, existem memórias do ser que nós somos, como se fôssemos um animal, como se fôssemos uma pessoa, um ser eterno, primitivo, porém com registros de tudo que nós já fomos e seremos. Há uma informação, uma memória bastante forte de experiências que foram vividas ou que ainda estão por vir. Isso parece maluco, mas a neurociência também já prova isso. Eu não saberia hoje citar aqui, infelizmente, artigos, eu tenho como buscar, mas agora eu não relacionei para trazer, o que foi uma pena. Existem artigos comprovando essas experiências. Então, assim, é maravilhoso a gente poder saber que uma respiração, não só do Renascimento, existem outras, né, acessam isso com tanta, não é facilidade, mas com tanta profundidade, se a pessoa se abre para aquilo, para deixar aflorar, emergir as memórias que são importantes daquilo que nós somos de fato. E quando a gente conecta com esse ser que nós somos de fato, não tem obstáculo, não tem limite, não tem a força espiritual junto com a força material tomando a frente da vida da pessoa. Então, eu não sei se eu fugi do, Não, do não, tema. não, não, não. É mesmo isso, é mesmo isso. Então, mas a respiração consciente leva muito rapidamente a isso, o que não é tão comum. Por exemplo, o yoga não vai levar a isso, mas outras técnicas parecidas de respiração levam. Então, é bastante Sim, marcante essa como por exemplo a experiência. respiração com som, portanto com música, é Exato, outra que também exatamente. faz acessar. Muito Ou a bem, respiração holotrópica, existem sim, várias. existem várias, Existem sim. várias. Em relação à constelação familiar, portanto, após tantas dinâmicas, quais são as dores sistémicas, e aqui depois preciso que expliques melhor para quem não conhece bem, portanto, quais são as dores sistémicas mais comuns que percebes que portanto, repetimos por lealdade invisível
aos nossos antepassados. Ou seja, eu sei o que é que estou a falar, portanto não é questão, mas é preciso que expliques melhor como funciona a Uhum. constelação familiar. Perfeito. Então, a constelação familiar é, é uma ferramenta que é até mesmo difícil falar sobre, não é? É muito mais fácil quando nós experimentamos, sentimos, vivenciamos, porque esse é um conhecimento, uma vivência que toca no ser, nas sensações, no ser e naquilo que sentimos e que percebemos como sendo verdadeiro. É mais difícil falar a respeito, mas eu vou tentar. Eu tenho tentado e tenho tido algum sucesso, porque não Sim, dá para falar. Não dá para. a experimentação é óbvia. É necessaríssimo. Quem já fez sabe que quando está numa sessão dessas, muitas ou uma grande percentagem é a sensação, é o que se sente, é emocional. Portanto, não é nada visual, nem, portanto, mas Nem místico. nem místico, exatamente, nem místico. A questão aqui é, obviamente, não se como é Bom, difícil, e estamos só, aqui temos o vídeo, mas numa rádio é mais difícil explicar hum, com o nosso português, mas mas vou devagarzinho acessando, vou começar pelo início. Bert Hellinger, alemão, trouxe de sua experiência de religião, de contato com o povo Zulu, com uma tribo africana e de outras realidades terapêuticas, né? Ele teve esse trabalho todo, conheceu profundamente essas dinâmicas e como missionário que ele era. Quando ele voltou para a Alemanha, ele deixou a batina, né? Deixou de ser missionário, ele aprofundou seus estudos na psicologia e em outras bases, em outras técnicas terapêuticas, como, por exemplo, o grito primal, como, por exemplo, a Gestalt, como, por exemplo, a programação neurolinguística, e ele foi se aprofundando no próprio trabalho pessoal e percebendo é, que aquilo que ele tinha vivido alguns anos atrás, se assemelhava com algo que ele conheceu recentemente, que era uma constelação familiar, só que eu não sei se tinha um nome. Quando ele viu aquilo e presenciou e percebeu, ele fez um clique assim, para ele próprio, em função do que ele tinha experienciado a vida toda nesse percurso profissional. E começou a se debruçar sobre esse estudo, apoiado nisso que ele tinha visto recentemente, só que ele desenvolveu, ele ampliou aquilo, né? E foi aquilo que a constelação familiar, que se baseia em três ordens, na harmonização de três pilares, que ele chama de ordens do amor, três pilares básicos que sustentam o fluxo do amor numa família. Lembrando que a família, ele considera todos aqueles que vieram antes e também os que virão depois. Mas nós podemos olhar para os que estão aqui, e por enquanto, né, e para os que vieram antes. Nessa relação com os que vieram antes, ele descobriu nesse estudo que haviam muitas coisas incompletas, muitas memórias, muitas dores, muitas exclusões, muita falta de comunicação, muitos segredos, muitas coisas que influenciavam a vida, não só deles, dos antepassados, quanto daqueles que vinham depois, dos seus sucessores, eu posso falar assim, né, daqueles que vieram depois. E que isso acontece porque toda família tem um campo morfogenético, possui um campo de memórias, e isso quem desenvolveu o estudo foi o Rupert Sheldrake, né, um biólogo que descobriu essa conexão. É como se fôssemos uma rede, uma conexão de sentimentos, emoções, sucessos, fracassos, medos, coisas, anseios, viagens, mortes,
exclusões, abandonos, traições, divórcios, abortos, mil coisas que estão na vida de todos nós, não é? Ele percebeu que existiam coisas incompletas naqueles que vieram antes, nos nossos antepassados, e que alguns de nós nos aproximávamos disso, que não estava completo aqui. Nos aproximávamos e nos aproximamos até hoje por lealdade amorosa, por lealdade familiar. Que Existe pode um ser, que sentimento. pode ser completamente inconsciente, como é evidente. Não é inconsciente, Completamente. totalmente inconsciente, porque como uma pessoa vai se aproximar, por exemplo, de uma doença como de uma doença mental, ou desenvolver uma doença mental, se ela não sabe que um de seus antepassados foi excluído da família por causa daquela doença, ou que alguns dos anteriores, os antepassados, tiveram essa mesma doença e não foram conduzidos adequadamente para um tratamento, que não houve um acolhimento, uma aceitação, um olhar para aquela doença. Então, uma pessoa desenvolve um transtorno mental grave, eu não ousaria citar aqui, um transtorno mental grave que algum outro antepassado teve, para olhar para isso ser visto, para ser olhado e ter o seu lugar. A constelação trabalha muito com essa coisa, né, de dar lugar àqueles que não foram vistos, às doenças que não foram tratadas, encaminhadas e muitas vezes como as doenças mais graves eram vistas como coisa que não era para ser olhado mesmo, deixa fechado aqui num quarto, tranca nesse quarto escuro, ninguém vai saber. Segredo, né? Muitos segredos, segredos entre relacionamentos familiares do avô com a neta, muitas vezes com a filha, com coisas inacreditáveis que aconteciam e que aconteciam porque somos humanos. É inacreditável imaginarmos uma coisa dessa, mas acontece. Não sabemos como nem porquê. Então a constelação olha para o fato, ela quer olhar para o fato. Eu não posso julgar. É difícil, né, não julgar o meu avô que teve um relacionamento amoroso com a minha prima ou com a filha dele. É muito difícil não julgar. Mas foi o que aconteceu ali. Qual a razão, por quê, como isso aconteceu, só eles dois sabem. E isso pertence à família, pertence à vida deles e pertence à família. Então, eu olhar para isso com preconceito, com julgamento, com negação, só me apoia a me dirigir para algo parecido na minha vida para eu poder acolher, para eu poder entender, para eu poder compreender, mais do que entender, compreender, e para eu poder me fazer parte, né? Me sentir, então, agora sim. Aquilo que nós negamos nas nossas famílias, por mais absurdo que possa ter sido ou possa parecer, nós acabamos nos encaminhando. É a mesma história, nós falamos, minha mãe era assim, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Quando nós nos tornamos mães ou avós, fazemos as mesmas coisas. É disso que eu estou falando, porque nós não aceitamos ou não vemos os nossos pais como eles são. Isso é uma outra questão que a constelação trabalha muito bem. Os nossos pais, eles nos deram a vida. E se nós conseguíssemos fazer uma diferença entre o ser biológico, que os nossos pais são, e o ser humano que eles são, né? E pudéssemos valorizar essa vida que nós recebemos deles e olhar para o ser humano, ela foi uma mulher, ele foi um homem, eles também tiveram dores, eles também viveram coisas difíceis, eles também foram e foram, se já morreram, e são humanos, e por isso eles mentem, por isso eles não sabem o que é melhor para mim, por isso eles fazem uma série de coisas que eu não admito, porque são meus pais. Parece que nós entendemos que os nossos pais têm que ser santos ou desumanos para cuidar de nós, ou deuses, né?
Nós queremos deuses que nos entendam, que nos compreendam, que não precisem nem falar, que entregue tudo de mão beijada na nossa. Olha, isso é muito ilusório e muito infantil, mas nós passamos por isso enquanto humanidade. Enquanto humanidade, nós somos essa criança, nós estamos aí nesse estágio, querendo que o outro traga, que o outro me dê, que o governo, que tudo, o outro, por favor, cuide de mim, não é? Dificilmente assumimos a nossa vida e vamos, eu estou falando enquanto coletividade. Alguns de nós, dentro disso, está fazendo o seu trabalho, mas a maioria não está, ou nem todos estão. Então, assim, é complicado, porque há uma necessidade dessa consciência se expandir, não é? Talvez por isso, me parece, Simão, não sei se você concorda, que a constelação familiar esteja expandindo tanto para vários segmentos das áreas, né, dos segmentos sociais, É segmentos empresarial, profissionais. inclusivamente. Há grandes empresas a fazerem constelações empresariais já. Exatamente. Portanto, E não é nada de. não é nada místico. E ensino, escolas, né, existe a constelação pedagógica, constelação no direito, no jurídico. Aqui no Brasil, né, houve um juiz, o Sami Storch, que levou isso pela primeira vez para o judiciário e está tendo muito resultado, muito sucesso, e isso está se expandindo pelo mundo. A constelação no judiciário, antes de prender, ou antes de separar, ou antes de dividir uma herança, vamos olhar para o envolvimento, o que, que acontece ali, né? Quando eu assassino alguém, e aí eu estou falando da constelação no jurídico, eu me torno parte daquela família, naquela família, porque eu entrei ali num vínculo, eu acessei, eu tirei um elemento da família do outro. Eu sou o assassino. Então, olhar como iguais e trabalhar esse aspecto, a constelação trabalha isso. E aí uma coisa que eu queria trazer, que eu acho importante as pessoas saberem, constelação não é espiritismo, não é misticismo, não é esoterismo, não é psicodrama, não é nada, não é candomblé, não é umbanda, não é magia negra, não é nada do que se pensa a respeito. A constelação familiar é pura leitura do campo morfogenético. Isso é ciência, isso é científico. Vamos olhar para a teoria do Rupert Sheldrake. Sheldrake está lá. É só isso. Essa leitura que se mostra no campo. Então, quando se abre uma constelação e cada um vai representar o papel de alguém na família, as dores, as lembranças, as coisas afloram, não é? Aquilo que é importante, que não foi resolvido aflora, para ser harmonizado, para ser tratado. E uma vez tratado, impressionante a libertação que acontece com todos e a ausência da repetitividade daquela pessoa, do sucessor, né, do descendente, aquilo se encerra porque concluiu o assunto que estava inacabado. Muito bem. E então, né, Em relação à numerologia, que também temos aqui alguns pensamentos, o que é, o que deixa de ser, as pessoas costumam ver os números como matemática ou misticismo. Como é que explicas a numerologia como uma ferramenta científica de autoconhecimento dos ciclos da vida? Para já, eu posso dizer que quem explica isso é Pitágoras, né? Um matemático, filósofo grego, lá da época de 3, 4 mil antes de Cristo, que desenvolveu essa desenvolveu não, perdão. Isso já vem desde a Cabala, século XII antes de Cristo. Quando chega em Pitágoras, Pitágoras traduz para o Ocidente, ele traz com mais facilidade para o Ocidente a numerologia pitagórica, que é esta com a qual eu trabalho, que se baseia em ciclos de 9 anos, Pitágoras também foi o responsável pela construção
dos ciclos da música, a clave de sol, as notas, não é tudo isso, a escala musical, e também do teorema tão famoso que trouxe a ele tanta visibilidade, né? Então, a mesma pessoa com essa visão de que tudo antes é interno. Pitágoras, na sua escola, ele recebia os matemáticos, esses do Teorema de Pitágoras, a matemática convencional, antes eles passavam por um estudo, por uma iniciação de um ano, aprendendo como que a numerologia, como que os números têm o seu perfil sagrado, o que que dizem os números de 1 a 9, nessa leitura mais aprofundada do ser. O que que dizem os números, os ângulos? Ele usava geometria, né? Cada número tem um ângulo, que o 1 é um ponto, o 2 é uma reta com 2 pontos, com o 3 começam as figuras geométricas, triângulo, o 4, quadrado, o 5, pentagrama, e assim, o 7 é muito interessante, eu falei sobre isso outro dia no meu Instagram. Ele é representado por um quadrado e um triângulo em cima. Eu tenho 7 ângulos, né? A numerologia ela surgiu dessa observação e do que representava em termos de pensamento, em termos emocionais, em termos físicos, aquele número. E aí esse estudo quem fez foi Pitágoras. Nós temos uma série de potencialidades de cada número, de 1 a 9. Um representa uma coisa, o 2 outra, um perfil de pessoa, outro perfil do 1 ao 9. E esse cálculo é feito através de uma tabela que ele deixou do alfabeto, não é? Traduzindo cada letra para um número, e também a Cabala trabalha assim, a numerologia cabalística também trabalha com essa transferência, né? Usa outras letras e outros alfabetos e faz essa transcrição. A partir da soma desses números atribuídos a letras é que nós chegamos aos perfis de missão, alma, personalidade, caminho de vida, temperamento da pessoa, o perfil, o perfil pessoal que tem a ver com o nome, as letras do nome traduzem o perfil pessoal, as letras, as vogais de um nome completo traduzem a alma da pessoa, enfim, número de sorte, temperamento, ancestralidade. É lindo esse estudo da ancestralidade, porque de acordo com o sobrenome, nós temos os números, né, os perfis de cada ancestralidade. Então, isso me interessa, sabe, Simão, pensar um dia sobre a ancestralidade pela numerologia e a constelação familiar. Talvez isso, não sei se isso tenha sentido, não sei. Mas é interessante porque foi ele o responsável por esse estudo. Depois, todos os seus escritos, suas contribuições foram queimadas, né? Houve um incêndio colocado por um aluno que não foi aceito na escola dele. Então, a pessoa precisava, para entrar na escola dele, precisava cumprir algumas etapas e precisava ser aberto a esse movimento do autoconhecimento. E é aí que a numerologia entra, a numerologia de Pitágoras, né? Essa parte ele chamava da matemática sagrada, que nos leva realmente a esse lugar mais ampliado dentro de nós. A numerologia é fantástica, seja a cabalística ou a pitagórica, ela nos leva para um conhecimento, para uma riqueza, para uma série de informações que não haveria possibilidade. A astrologia também chega junto, tem uma semelhança. Ela traz elementos por conta dos aspectos que os planetas que nos regem fazem, ela também traduz. É muito lindo tudo isso, porque parece esotérico, místico e qualquer coisa desse gênero, mas tem um estudo, todas elas, inclusive o tarô, não é? Todas têm um estudo, o estudo dos arquétipos, dos perfis de cada um. Isso não é uma bobagem que saiu do nada. Sim, hoje em dia, São sim, ferramentas hoje em dia de apoio. tal como falaste no cérebro, há muitos estudos clínicos
e estudos científicos sobre o cérebro e assim como também de tudo o resto que falámos, já há, se forem procurar, já há comprovação científica das coisas. Portanto, não é. E por isso é que é útil transmitir e falar Sim. assim com conhecimento e saber. Outra pergunta, portanto, quase 4 décadas de escuta clínica, o que é que aprendeste sobre a capacidade humana de regeneração e de cura? O que eu aprendi é que essa regeneração, ela é natural, ela pode acontecer naturalmente e ela vem de um processo interno, é uma construção e é um processo interno da pessoa com ela mesma de descobrir essa potencialidade, essa possibilidade de se transformar. A transformação é ela é oferecida a qualquer um de nós. Depende de quem quer. O que eu trago como um aprendizado importante é isso. Ela é oferecida a todos, mas quem quer se transformar para se tornar um ser humano melhor ou para contribuir de alguma forma para a humanidade ou para algum princípio e propósito que nós chamamos de um propósito maior, um propósito que envolva maiores pessoas, que não seja um propósito de me tornar não. Nós, a humanidade, o coletivo, o ser humano, se existe esse desejo de se transformar para se tornar melhor, para sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou, isso é possível e é isso que movimenta também. Não é algo, a transformação ela não pode ser imposta. Não é algo que você tome uma pilulinha ela exige uma dedicação, ela exige um querer um comprometimento com mudança de hábitos, um comprometimento com mudanças, principalmente de pensamento, de paradigma, de maneira de pensar. Porque se eu penso que, qual exemplo eu poderia trazer? Então, eu acredito que não adianta, que bobagem isso que você está falando aí nessa rádio esse tempo todo, que não adianta nada disso, isso não vai me levar para lugar nenhum. Realmente, se eu acredito e tenho isso muito claro, não adianta mesmo eu fazer. Agora, se eu percebo que isso pode ser uma resistência a me tornar melhor, ou se eu sei que alguém fez esse processo e se transformou, e eu queria tanto, mas eu não acredito, mas e se eu me abrir para o processo? Então, se houver uma abertura, se a pessoa se der uma mínima chance, 1 milímetro de abertura, de chance, ela já vai sair, ela já vai conseguir um retorno no sentido dessa transformação. A transformação, principalmente em relação ao ser, ao ego, né, a personalidade, ao ser denso que nós somos. Porque o ser humano tem duas polaridades, né, Simão? Nós somos seres sagrados e seres primitivos, no mesmo ser. Tanto que tem hora que nós viramos animal, bicho, queremos morder a carótida do outro e arrancar quando temos alguma decepção, insatisfação, alguma coisa, ou somos profundamente conectados e a vibração angelical, a vibração divina, e somos pessoas quase santas na nossa cabeça. Então, mas nós somos as duas coisas, e o que me parece que nós precisamos aprender enquanto ser humano é densificar o ser sagrado que nós somos e sutilizar o ser primitivo, o ser animal que nós somos. Nós somos essas duas polaridades e poder juntar, poder trazer, não é para um centro, a gente chama que é o centro cardíaco, o responsável por o responsável não, mas o lugar desse ser humano integrado, né? É, porque conseguimos juntar, quem sabe a maior parte do tempo, não todo o tempo nós conseguimos isso, mas operar desse lugar, né, viver a vida a partir do coração, desse centro cardíaco, com essas duas potências sagradas e primitiva
unidas, eu posso compreender aquela pessoa, eu vou poder ouvir e compreender aquela pessoa que está no seu primitivo, que está querendo me agredir, que está querendo usar toda a sua raiva para destruir tudo, e vou poder compreender também e interagir com aquela pessoa que está no seu melhor, está no sagrado, está no divino, inspirado, querendo coisas, criando coisas maravilhosas para a humanidade. Então, essas duas polaridades, me parece, nós deveríamos refletir sobre isso, não é? Primeiro, onde eu estou na minha vida, no dia a dia, eu estou mais aqui ou mais aqui, mais no processo sagrado, ou querendo ascender, querendo melhorar, ou querendo evoluir, ou eu estou cada vez mais evoluindo e me tornando um animal raivoso, que destrói tudo, que arrasa com tudo, que fala coisas que não deveria, que machuca todo mundo, que arrasa com tudo. É uma questão de escolha. Então, eu aprendi que, no fundo, é uma escolha nossa, não é? Querer a transformação. Não é possível ela ser imposta. Agora, pode, quem quer se transformar e se conhecer e acessar essa centelha do Criador que nós todos temos dentro, vai pela vida fora de uma outra forma, com interesse, com facilidade, com confiança, com, com alegria, com facilidade. Nada falta. Depende, né? Se eu também quiser seguir a vida, quero fluir na vida, mas quero ser tio Patinhas, para quê? Uma caixa forte cheia de dinheiro, para quê? Eu posso atrair o fluxo que é necessário para o meu bem-estar no dia a dia, o que é necessário para eu crescer e avançar. De pouco a pouco a gente vai construindo isso, mas né, pessoas que arrancam os cabelos ou trabalham até se matar e aí de fato morrem e não usufruem do que conquistaram. E tem uma série de elementos que a gente precisa ajustar na maneira como nós nos vemos e vivemos a vida. Mas isso é simples, se uma pessoa quer. E eu também não sei se eu tenho essa. Eu não sei se as ferramentas que eu tenho na minha mão, se elas dão esse caminho. Eu sei do que eu vivencio, pelo que eu trabalhei em mim, viver essa fluidez é um pouco mais leve. Eu tenho dores, eu tenho sofrimento, eu choro, sim. Eu tenho raivas? Tenho. Mas é muito mais fácil hoje eu perceber, uau, peraí, nesse estado eu não vou construir. Nesse estado eu só vou me estressar mais, me encher o hormônio, vou me encher de adrenalina, de cortisol, e vou me matar com isso. E aí eu volto, posso parar, posso respirar, posso fazer uma outra escolha e perceber que quando eu acesso a parte mais sutil em mim, é mais fácil lidar, inclusive, com aquela raiva, é mais fácil lidar com tudo mais. Então, é uma questão de escolha e de cada um ter abertura para experimentar isso, não é? Ou buscar alguma coisa diferente do que o seu sofrimento natural. Porque o fato, Simão, é que todo ser humano sofre muito. E sofre mais quem não tem o conhecimento de como o sofrimento como isso acontece, como ele se dá, o que facilita o sofrimento está aqui enlouquecendo as pessoas. A dor, a doença, né? Se nós tivermos abertura para aprender sobre isso, vai ficar mais fácil para todos nós, não tenho dúvida. Muito bem. Porque, eventualmente, teremos a ouvir-nos, ou a ouvir-nos, colegas teus, portanto, terapeutas, independentemente da área, independentemente da terapia ou do processo, aos que estão a iniciar agora e se quiserem, eventualmente, através das tuas palavras, pensarem, daqui a 40 anos, o que é que aconselhas para esses novos terapeutas com a tua experiência? Portanto, de ter uma carreira longa. Por exemplo, deixar, se estou naquela fase que tu falaste no início desta conversa, tenho uma carreira estável, mas eu prefiro fazer isto, eu gosto mais disto, eu sou mais feliz a fazer isto. O que é que podes aconselhar
aos que estão a iniciar ou já têm alguma carreira, mas a olhar para o futuro? No meu entendimento, a primeira coisa é agarrar naquilo que faz o seu olho brilhar. Se tem amor, né, tem esse desejo, faz o olho brilhar, essa coisa nova que você quer fazer, pega na mão mesmo, estude muito, seja comprometido com a excelência e seja ético. Cuidado com as ilusões ou as armadilhas que ah, o mundo terapêutico apresenta, né? Cuidado com as armadilhas do ego, porque vai ter um momento que, enquanto profissional, aquela pessoa vai se sentir a melhor e maior bolacha do pacote. Cuidado com esse momento. Esse é o momento de você olhar para dentro, agradecer pelo caminho e continuar a se perguntar e a continuar a se desenvolver, questionar coisas e continuar se desenvolvendo. No momento do sucesso é o momento de agradecer, mas de voltar para o espaço interno, porque nesse momento pode ser o momento em que o ego do terapeuta queira crescer mais do que a essência da pessoa, porque, em essência, no ser original, isso não o que traz o sucesso é a realização, não o que o mundo fala, diz sobre. Nessa hora, é voltar para o interior e continuar o seu trabalho, agradecer a Deus, agradecer a si mesmo pelo percurso e continuar se perguntando o que mais eu posso fazer para me tornar melhor e seguir, né? Sempre com essa humildade. E não se distanciar do propósito, ou saber qual é o seu propósito com aquilo que você está a fazer. Qual é o meu propósito para a vida? O que eu quero com isto que eu faço? Como eu posso contribuir para o universo, para o mundo ser um lugar melhor para os meus netos viverem? Como eu posso contribuir, né? Senso de propósito é isso. Isso é quase como os propósitos de uma empresa, quando é criada, tem sempre aqueles Sim, propósitos, e geralmente é uma linha condutora, geralmente feita pelos próprios criadores das empresas, em que levam a empresa naquela direção. Em relação ao teu futuro, qual é o próximo passo ou o grande projeto que te move profissionalmente hoje? Quais são os próximos passos? para já falando de futuro, eu quero deixar claro que a minha intenção é que eu continue trabalhando e seguindo meus passos até pelo menos 95, 96 anos. Para já eu queria deixar isso aqui. Se me vai ser permitido, se eu vou conseguir cuidar de mim o suficiente para chegar aí, eu não sei. Mas então, nesse percurso, né, ao longo desses anos que me faltam, 30 e poucos anos, ou 30 a mais, o que eu quero e pretendo, meu projeto principal é falar a respeito de tudo o que eu aprendi, de tudo o que eu transformei em mim, de tudo o que eu construí, mas principalmente daquilo que eu posso falar que venha ajudar as pessoas a, a fazer o percurso do seu jeito, de uma maneira segura, de uma maneira leve ou de uma maneira mais fácil. Eu quero muito, meu projeto é falar para mais pessoas, então dar palestras para públicos específicos ou para alguma ou outra empresa ou algum segmento, até que seja religioso, eu não me importo, mas se houver alguma coisa da minha mensagem que seja útil a uma instituição, né, qualquer que seja, eu é meu projeto nesse momento fazê-lo, seja contribuindo e fazendo gratuitamente, fazendo como um serviço, como uma ação fraterna, seja contratada para alguma. Isso é o que me move a partir de agora. Desde o início desse ano, eu estou nesse processo de falar mais, ensinar,
ensinar entre aspas, né? Ensinar passa muito por comunicar a experiência. E o ensinar vai muito mais do aprendiz do que daquele que ensina. E Facilitar. aprender, Facilitar. facilitar esse processo, né? E Sim. continuar aprendendo sobre mim e sobre as pessoas. Esse é meu projeto. Muito Não, bem. não me distanciar da aprendiz e da buscadora que eu sou, e não deixar que a terapeuta e qualquer outra terminologia que queiram atribuir a mim, que me tire desse lugar de buscadora e aprendiz. Isso é Sim, importante para qualquer mim. destas terapias não se pode parar de estudar, porque há sempre, todos os anos, quando se fala de cérebro, por exemplo, todos os anos há novidades, há novos testes clínicos, há novas experiências, e Sim. na realidade não se pode parar. Muito bem. Yara, muito obrigado por estares na West Portugal Rádio, neste diálogo, nesta conversa, nesta explicação. Eu espero que tenha sido de agrado dos nossos ouvintes. Esperemos que continuaremos a ter mais coisas para fazer. Avisa-me quando viajas a Portugal. Eventualmente, para além de estarmos juntos, como é evidente, pode eventualmente haver aqui alguma instituição, alguma empresa que queira saber mais. Eu no website da rádio, obviamente, vou deixar umas notas, portanto vou deixar os teus contactos, o teu website, o Instagram, nós partilhamos isso tudo. Muito obrigado mais uma vez, espero que tenha sido saboroso para ti também partilhar nesta iniciativa da West Portugal Rádio. Muito obrigado. Simão, eu que agradeço. Você tá me vendo, então eu não preciso dizer o quanto feliz, o quanto agradável foi essa conversa, o quanto é prazeroso para mim falar e trocar, e o quanto eu me sinto e me senti honrada com esse convite. Muito, muito obrigada. E conte comigo para outras entrevistas, se você precisar e quiser falar de um tema específico, estou à disposição. Vai ser um prazer Sim, imenso. Gosto aliás, muito de ti, desde há durante muito tempo nos conhecemos. claro, não, Então, e durante esta entrevista eu pensei, espera aí que este assunto pode ser mais mais pode ser aprofundado. mais aprofundado, porque fica assim um bocado Uhum. no ar e pode deixar algumas dúvidas, e pode ser obviamente uma âncora para um próximo e focarmos num tema, certo? Muito obrigado, Perfeito. Yara. Espero que a sua audiência e que os ouvintes gostem e que possam sugerir assuntos, se for o caso. Estou aqui à disposição. Muito, muito Claro, obrigada. Muito obrigada. obrigado eu. Yeah. Do coração de Portugal para o mundo inteiro. Música que se move, palavras que ficam. Uma rádio que nunca se esquece. West Portugal Rádio. A voz que atravessa o Atlântico.